Boa noite, pessoal. Enfim, prazer enorme voltar aqui para a JUS falar um pouco com vocês. Vi que tem um pessoal que está entrando na JUS Piauí agora, talvez esse seja o primeiro contato com alguma atividade da empresa. Então, muito bom ter vocês aqui. Isso é muito, muito legal. Depois do seletivo, né, entrarem aí e aprenderem como é que são as coisas. Acho que é um bom start para vocês. Tem um pessoal de fora também que está tendo contato com a JUS Piauí agora, que é muito interessante também, porque acho que vai ser útil aqui para todo mundo que tem algum tipo de interesse, né, no empreendedorismo em geral, ou, enfim, esse é útil para toda a vida. Então a gente vai trabalhar um pouquinho nisso, vai ser bem interessante. Sam já introduziu um pouco aí do que eu já fiz. Realmente estou aqui há algum tempo, estou perdendo os cabelos já de tanto tempo que eu estou por aqui. Então, realmente já tem uma jornadazinha de trabalhar com muita coisa no empreendedorismo, então eu já estou ali na empresa Júnior, eu entrei propriamente em 2021, 22, coisa assim. Eu acredito que tem, a gente estava no ensino médio ainda, né? Talvez tem gente que não estava nem no ensino médio ainda, estava no fundamental. Então, tá ver como eu tô ficando velho. Mas foi muito legal porque, enfim, foi a forma de eu aproveitar ali como a UESP atrasou, né, aquela situação toda aí pós-pandemia, a própria greve que teve à época, então foi uma forma que eu encontrei de aproveitar ali aquele tempo que a gente tinha livre. Então foi muito, muito interessante. A partir dali eu já fui caindo para a federação, então eu fiquei lá na presidência da federação 2 anos, foi bem puxado, mas foi bem interessante. Ali eu desenvolvi muita coisa legal que já vinha naquela coisa que eu já vinha trabalhando desde o ensino médio, de empreendedorismo, de se mexer, enfim, foi bem interessante. Que a federação tem muito a agregar. Acho bom o pessoal também estar entrando agora, conhecer um pouco mais como é que funciona a Piauí Júnior. É muito, muito legal a atividade toda que o pessoal faz, como funciona o conselho, também a confederação, né, a Brasil Júnior. Eu fui lá como presidente do conselho da federação. Você acaba tendo um cargo também ali na confederação de ser conselheiro representando a federação, na confederação, no caso. Então é um pouco puxado, mas é bem interessante. Ficar lá 2 anos no comitê de ética também, então eu vi muita coisa que, inclusive, a gente vai falar aqui, muito problema que poderia ter sido resolvido por aqui, chegou lá no comitê de ética para a gente resolver, deu maior BO. Então, aqui sempre ter um cuidado com os documentos, é sempre interessante, porque evita todo tipo de confusão. E, enfim, nessa linha aí do que eu já vinha trabalhando na federação, na confederação, vim aí para o mercado financeiro, então foi bem interessante estar continuando essa jornada. Então, no finalzinho da minha gestão na federação, já fui para o mercado de fato, e ali já tem entrado ali como assessor de investimento. Tirar algumas certificações aí para trabalhar na área é muito interessante. Quem tiver interesse, acho que é muito fenomenal. Então, incentivo bastante. Você perde os cabelos, a piada que virou constante agora, mas real. É muito interessante, é um pouco exigente, mas é bem interessante mesmo. Até que eu estava dando uma olhada em alguns indicadores da justiça, alguns anuários e tudo mais, boa parte dos processos que rodam no Brasil hoje tem como polo ativo a fazenda pública. Então, tem um conhecimento ali contábil, tributário, é muito interessante. E também no polo passivo, a maior parte é o INSS, então tem um conhecimento assim, financeiro bem interessante. E, enfim, meu TCC é nisso aí, então tem um pouco de viés, então, mas é bem interessante mesmo. Quem tiver interesse, acho que é uma área que faz muito sentido. Mas boa. O que a gente vai falar aqui hoje? O que eu vim falar aqui para vocês? Você não quer saber de mim, eu sei disso. Você quer saber do que eu vim falar aqui com vocês? Do que a gente vai tratar, de como é que isso vai fazer sentido para vocês. Bom, basicamente, o que é a segurança jurídica? A gente vai começar trabalhando nisso. Eu não vim aqui falar de direito. Acho que é evidente que eu tenho conhecimento ali jurídico, conhecimento contábil, mas eu não vim passar para vocês ensinar lei. Eu acho que isso não é útil. Eu vejo que isso não vai, na prática, agregar no conhecimento de vocês na aplicação direta ali na empresa, no negócio de vocês. O que vai mais interessar é saber as implicações e como é que vocês vão conseguir trazer esse conhecimento jurídico, traduzir numa aplicação útil na prática, no fato ali que vocês se deparam cotidianamente. Então, para a gente começar as nossas definições, a gente vai trabalhar o que é segurança jurídica. Então, para a gente dar o primeiro passo, quero trazer um pouco dos nossos objetivos aqui hoje. Entender o que é segurança jurídica, entender como é que ela vai se materializar, então não só falar o que é uma teoria, mas vocês conseguem entender, poxa, aqui eu já alcancei o que seria a segurança jurídica. E o que de fato vocês precisam saber para que ela se materialize com firmeza
ali na realidade de vocês, beleza? Primeira coisa que eu uso como exemplo, até conversei com algumas pessoas enquanto preparava aqui o que eu ia falar para vocês, sobre como é que é mais ou menos a ideia da segurança jurídica. É a mesma coisa de andar de capacete numa moto. Se a pessoa anda sem capacete numa moto, ela pode não ter nenhum problema. Tem gente que faz isso com alguma constância, anda de moto para cima e para baixo, com todo tipo de imprudência possível. Nunca tem um problema, entre aspas, mas o risco está lá. Ela lida com aquela coisa constantemente. Ela pensa que está segura, ela pensa que sabe muito bem o que está fazendo, mas é evidente para toda pessoa que tem a noção que ela assumiu um risco que ela não precisava. Ela pode colocar um capacete. Resolve todos os problemas? Vai ser a bala de prata que vai resolver todo e qualquer problema, que ela vai ser assim, livre de qualquer risco? Evidente que não. Aí ela vai conseguir ter um momento inicial de proteção, vai estar em conformidade com o que é a legislação de trânsito, então vai evitar uma possível multa, vai evitar algum tipo de um policial para ela, e enfim, dependendo do tipo da moto, pode apreender a moto, tipo de coisa. Então você evita problemas tanto para você quanto com terceiros. Então já começou o nível de segurança. Só que, se for para pensar, você consegue alcançar um nível um pouquinho superior. Você consegue comprar um colete, uma jaqueta, uma bota, uma joelheira, o que for. Você já consegue ir aprofundando um pouquinho mais. De novo, não vai resolver todos os problemas, não vai ser uma coisa que vai eliminar todo e qualquer tipo de risco. Mas você já começa a ir melhorando aos poucos, a ponto que, nos principais casos, no cotidiano, você vai resolver seus problemas, então você vai passar ileso, passou num buraco, caiu da moto, como já vi um colega de classe esses dias, o cara caiu da moto por causa de um buraco, e aí tá lá todo ralado. Se tivesse com um mínimo de proteção um pouco adicional, que não só o capacete, teria se livrado do problema. Então, esse tipo de situação que a gente vai tentar trabalhar é nessa linha. Quis ilustrar um pouco aqui no começo, para que a gente começasse a ter essa ideia, essa visualização de como é, antes da gente cair no direito propriamente, que eu acho que já seria algo mais não tão cotidiano para vocês, para uma parte de quem está ouvindo. Então, pensei que essa ilustração seria interessante. Beleza? Então, vamos adiante. Em resumo, regras precisam ser seguidas. E quais são essas regras? As leis. Isso é meio que óbvio, mas ninguém pode deixar de cumprir uma lei alegando que não conhece ela. Isso é um princípio básico de direito e tudo quanto é tipo de relação público-privada precisa obedecer essas leis. Independentemente se foi uma relação que é um contrato que eu fiz com um meu amigo, um contrato que eu fiz com um banco, um contrato que eu fiz com um senhorzinho que, sei lá, vende qualquer coisa aqui na minha rua. Então, tipo, qualquer coisa disso, você vai ser, obrigatoriamente, vai ter que seguir ali o que é estabelecido no Código Civil, por exemplo. Vai ter que seguir o que é estabelecido nas regras, nas diversas leis de imposto. Então, tudo isso tem que ser observado. E por você não conhecer ela, você não está desobrigado a segui-la. Você ainda precisa, sim, seguir o que ela está colocando para você, aquela obrigação que lhe é posta, mesmo sem conhecê-la. E aí já começa a morar um primeiro risco. Você é obrigado a uma coisa que você nem sabe o que que é. Então, qualquer pessoa que lhe disser, tem que fazer isso, fazer aquilo, você já nem sabe se precisa mesmo fazer, se está fazendo a mais, fazendo a menos, se pode ter algum problema, se alguém pode lhe cobrar depois, se aquele contrato que você fez achando que estava maravilhoso, ele é válido de verdade. Então, são várias situações que a gente precisa trabalhar para ter essa segurança, para que o que seja posto, seja colocado, seja formatado, de fato tenha consonância com o que é a lei, com o que é estabelecido, com o que vai ser exigido das partes. Então, a primeira definição é essa, que a gente precisa ter sempre em mente que a gente não pode deixar de seguir alguma lei e que isso não é recomendado, que não se siga uma lei e que sempre vai ter alguma lei que vai estabelecer alguma coisa para com alguma relação. Então, achei que isso é um pouco redundante, mas achei interessante trazer, porque às vezes a gente sempre se depara na consultoria com alguém que quer não seguir alguma lei. Então, eu já fiz muita consultoria aí, fora da JUS também, naquela época, antes de entrar no mercado e tudo mais, e ainda na federação, eu tive muito contato com o pessoal que tinha alguma vontade de fazer um determinado negócio, uma determinada estrutura financeira, e a pessoa queria simplesmente não recolher imposto. Isso não é possível. Você vai arrumar um problema mais cedo ou mais tarde. Se não negar imposto, é uma coisa que vai cobrar seu preço, invariavelmente.
Então, é um tipo de situação que a lei é muito complexa, visto que o pessoal não conhece completamente, tendo em vista o tamanho da legislação pertinente. Isso é realmente bem complicado de você conhecer com profundidade, mas se você não segui-la, você vai arrumar um problema. Vai acontecer, seja porque você ganhou um tamanho que para de passar despercebido pelas autoridades de maneira geral, ou porque você ganhou um tamanho que você quer trabalhar com um banco, por exemplo, ele vai pedir algumas certificações, alguns documentos, você não vai conseguir emitir e entregar no banco porque você não seguiu as normas anteriormente. Então, você vai, em algum momento, encontrar alguma barreira e que é preciso tomar esse cuidado. Beleza? Então, a gente vai trabalhar em 3 pilares agora. Vamos trazer a previsibilidade, e aí quando a gente fala muito de contrato, o que é uma previsibilidade? A gente saber o que é obrigado a pessoa a fazer, o que não é obrigado ela a fazer, e de como é que ela vai, no tempo, ser obrigada a fazer algo ou deixar de ser obrigada a fazer algo. Então, é aquela questão de fazer e deixar de fazer. Então, também a questão de em que momento surge um direito que você pode exigir de alguém, ou que você vai ter um direito para alguém, você tem que fazer algo para alguém. Então, a primeira etapa de formatar bem a segurança jurídica de uma empresa é ter essa projeção do futuro. Você agora consiga olhar para frente e saber em que cada etapa você vai estar. Você vai, depois do primeiro mês do contrato, você vai fazer tal coisa. No segundo, já é outra etapa. E, enfim, de cada etapa conseguir avançando para que no final seja aquela ideia inicial, que é a ideia que levou ao contrato, aquela proposta original, consiga ser finalizada ali no momento que seja o fim. Gestão. E aí vem de novo, a gente estava falando de direitos, obrigações e por aí vai. Quando você consegue prever o que está acontecendo, você consegue gerenciar. Pô, no futuro eu vou ter tal obrigação. Minha obrigação de recolher imposto é um mês depois do fato gerador. Então já tem uma noção ali de quando é que eu vou conseguir. Se eu tenho uma previsão de ter um custo muito grande no meu caixa, ter uma baixa no meu caixa muito grande, eu consigo prever o que vai ser minha receita, conseguir ajustar aquilo ali para que não entre nenhum débito e acabe pagando multas em cima do próprio imposto. Por exemplo, você paga 2 vezes, é uma despesa desnecessária, que só de uma gestão, uma segurança ali, você vai conseguir evitar um problema que seja ali o pessoal da fazenda, por exemplo, ir atrás de você e cobrar uma multa, você arrumar um problema que ele trave a vida toda, e ali você vai ter uma tranquilidade nesse sentido de ter uma continuidade nos negócios bem melhor. E, enfim, por definição, né, você tem uma previsão, uma gestão, você tem uma clareza muito maior e especialmente entre as partes. Por quê? Porque quando você consegue você tem 2 partes que sabem exatamente o que vão fazer em cada momento, você tem a clareza do que cada um vai fazer em cada momento. Você sabe o que esperar de um outro agente, e você sabe o que você vai entregar para esse agente. Então a relação comercial mesmo, como é que é aquela situação está sendo posta, né, de como aquela relação está se desenvolvendo, ela vai ser mais amigável, digamos assim. Por quê? Porque o seu cliente sabe quando é que ele vai receber uma entrega, ele sabe quanto vai na execução do projeto, ele sabe quando vai ser o momento de avaliar a entrega, ele sabe como é que vai ser os indicadores de entrega, em que momento, por exemplo, ele vai ter uma obrigação de pagar por exemplo, registro de marca. Ele vai ter a obrigação de pagar ali uma taxa por INPI, ou em outro momento ele vai ter ali a qual mesmo vai ser a época em que ele vai ter o registro já feito, e se ele vai ter alguma obrigação a mais, por exemplo, entregar um documento a mais, quando é que ele vai fazer isso, qual o prazo que ele tem. Então, ter essa clareza é muito interessante para os negócios e, enfim, quando você tem essa solução implementada, tem essa definição, essa cultura estabelecida na empresa, é muito interessante, já consegue dar uma tranquilidade, tanto para quem é a sua parte interessada, né, aquela pessoa que está trabalhando com você naquela situação, naquele contrato, naquele negócio específico, quanto para quem é a equipe interna que está ali executando algum serviço. Beleza? Se alguma dúvida, podem chamar, viu? Estou aqui falando, mas vamos lá. Maravilha. Pá. Pronto. Aqui eu vou falar um pouco mais de quais são os principais pontos, olhando aqui especialmente com a questão as empresas juniores e algumas startups, por exemplo, que têm essa demanda muito importante e que muitas vezes, na minha experiência aí, enquanto diretor de federação que fundava novas EJs e que também via algumas EJs arrumarem muitos problemas e também algumas empresas hoje, especialmente, que a gente vê muito investidor entrando em empresa, saindo de empresa, isso é uma coisa que eu vejo com muita frequência
e que realmente é um problema seríssimo. Um ato em estatuto, no caso ali das pessoas jurídicas, sendo fins lucrativos, um acordo de sócio no contrato social, para ali, porque uma empresa de fato, né, seja como ela seja formatada, um SA, um limitado, como seja. Basicamente, se você não tem a definição do objeto, por exemplo, empresa júnior, a JUSP-LI, empresa júnior de direito da UESP. Se você não tem essa definição, entra qualquer aluno da UESP, vira uma bagunça completa. Ela não vai ter um objetivo, não vai ter uma definição do que é de fato o core business dela. Se você tem uma empresa que é uma startup fundada para fazer soluções de tecnologia para o agro, como eu já tive contato com alguma recentemente, é bem interessante. Mas se um sócio está lá, ele tem a intenção de, na verdade, desenvolver tecnologia, mas não só para o agro, mas também, sei lá, para uma prefeitura do interior, solução qualquer que seja, já vai ter uma diferença no que vai ser o objetivo do sócio, particularmente, e da empresa. Então, se não tem isso muito bem definido, já começa a ter algumas crises internas de confiança entre os sócios. Então, é uma coisa muito simples, mais elementar possível não existe. Mas, ainda assim, existem situações em que, por falta de definição e falta de clareza no plano estratégico ao fundar a empresa, e ali na questão do contrato, no acordo, você não conseguir colocar isso com clareza, isso gera problemas no futuro. Porque o objetivo do sócio, enquanto negócio, a visão dele acaba se alterando, mas a empresa não comporta aquela situação. Outro ponto que é bem relevante, ali eu já puxo uma experiência de comitê de ética e também vendo aí já o processo que eles acompanhando algumas empresas que dão problema. Cláusula de saída e sucessão. Morre um sócio. Algum membro da empresa acaba se envolvendo em alguma situação que, tipo, diferente da empresa, não foi uma situação da empresa, mas uma pessoa que está envolvida na empresa júnior acaba cometendo uma questão que é uma infração, pode ser penal, civil, ou que dentro do código de ética não seja permitido, como seja. Se não há uma definição muito objetiva de quais são as possibilidades de saída, de como é feito esse processo, se tem alguma questão da diretoria, tem algum trâmite interno, alguma questão de tratativa, apresentar defesa, como seja, vai acabar levando a uma situação em que vira uma discussão civil mesmo, ali puxando o Código Civil, olhar processo, pode ser uma coisa muito custosa a longo prazo para uma empresa e bem desgastante, diga-se de passagem, porque você vai ter dois sócios presos no EJ, ou no EJ, também especialmente numa empresa com fins lucrativos, vai ter sócios presos, amarrados. Tem até pessoa que brinca, né, que empresa é casamento. Você está preso com aquela pessoa, seu patrimônio está junto dela, você está preso mesmo. Você não tem como simplesmente ignorar a pessoa. Ela está na sua vida. Você está preso nela, você não concorda com o que ela fez, ela tomou uma atitude que para você é insustentável a longo prazo, tanto na questão moral ou na questão da própria continuidade do negócio, e você não consegue se livrar dela. Se você não tem isso bem definido, vira um problema gigantesco. Outro ponto, precificação de participação. Se eu puxo o negócio de valuation. O valuation o pessoal fala aí no mercado, você vai ver vídeo no YouTube, como seja. Vai falar muito de cálculo, vai fazer muita coisa estrambólica, uma coisa assim gigantesca, vão falar muita coisa. Mas tudo começa ali no próprio questão do contrato, um acordo de sócios. Então, eu fiz recentemente. Como é calculado, por exemplo, o valor o valor da participação de um sócio está querendo se retirar? Não por confusão, mas, pô, eu quero desinvestir da empresa. Eu coloquei 1 milhão aqui, um ano atrás, eu quero sair agora, eu quero sair daqui 6 meses. Como é que eu calculo minha participação? É projeção de lucro? É uma questão de valor de mercado? É com relação à última rodada de investimento? São situações muito específicas e que, se não uma definição muito clara, pode gerar um desagrado entre os sócios na saída. Isso afasta o investidor também, já vi isso muito acontecer, de por não ter uma definição muito clara, só perder uma fusão aquisição. Então, tem uma empresa regional e uma empresa nacional querendo comprar, no caso, fundir, né, tornar as duas empresas, tornar a menor, se juntar à maior, fazer parte da maior, ela perder esse negócio, que seria muito vantajoso para os sócios da menor empresa, perde isso por não ter uma clareza no contrato social de como é que isso é feito. Então, você não consegue ter uma projeção clara do futuro, não consegue trazer isso para o presente e fazer negócios que sejam extremamente lucrativos para todas as partes envolvidas. Então, isso pode virar um problema muito grave. Controle societário. Isso também, EJs falham muito nisso.
Empresas nem tanto, mas EJs falham muito nisso. Por exemplo, como é feito o controle da sociedade? Uma empresa júnior é uma sociedade, né, não é uma sociedade de fato, perdoe, é uma pessoa jurídica, mas a forma como ela é exercido o controle. O presidente, qual a limitação do presidente? A diretoria, qual a limitação da diretoria? O que precisa ser falado com a Assembleia Geral? Porque se pegar só o que está no Código Civil genericamente, copiar o que está no Código Civil, vai ter muitas definições muito boas, são definições interessantíssimas. Mas, veja só, e se mudar o código? Você já perdeu tudo aquilo como foi você fundou uma empresa júnior pensando no código como ele é hoje. Ano que vem, os legisladores, o Congresso pega lá, muda tudo. E agora? Tudo que você tinha pensado como era formatada a empresa júnior, deixou de existir, mudou. Para melhor, para pior, Deus é quem sabe. Então, também na empresa isso acontece menos, mas ainda acontece muito com o contrato copia e cola da internet. Você não tem uma forma estabelecida de controle societário. O que é a assembleia, até que ponto um diretor vai ter um controle sobre a EJ, até que ponto ocorre ali a situação em que um diretor precisa de aprovação de outro diretor para fazer, o que precisa de um conselho fiscal, o que precisa de uma assembleia geral. Todos são ajustes que precisam ser feitos com cada situação específica. Não existe uma regra geral que vá funcionar 100% do tempo. Outro ponto, não competição. Isso acontece demais. A empresa júnior nem tanto, mas a empresa mais sênior, a pessoa está ali junto de outra, fazendo uma situação, ali um contexto empresarial muito específico, e aí é um serviço altamente especializado. Você tem uma pessoa que está ali na sociedade, mas o próprio funcionário mesmo, que estão ali desenvolvendo uma atividade muito complexa e que tem altíssimo valor agregado. Se for feito um contrato copiar e colar do Google, a chance de dar errado é gigantesca, porque a própria legislação trabalhista ela vai colocar algumas limitações nisso, porque você não pode simplesmente chegar para a pessoa e falar, olha, essa profissão, você trabalhou a vida toda, estudou, se formou, tirou um OAB, um CRC, tirou seu registro como economista, o que seja. Aquilo ali, você esqueça, você não vai poder trabalhar por 5 anos porque você trabalhou aqui antes. Isso não existe. A justiça vai afastar isso muito facilmente. Então, saber como é que são essas cláusulas, do que é, de fato, possível de ser feito na não competição, isso é extremamente relevante para negócios mais tecnológicos, que envolvem uma produção intelectual mais relevante e que gera confusão dia sim, dia também, porque é invariável essa situação. Maravilha? Passando aqui para outro ponto, na mesma linha da última coisa que a gente falou de não competição. Registro de marca e propriedade intelectual de maneira geral, ali especialmente a questão de patente. A propriedade do bem, que é a propriedade intelectual de maneira geral, de maneira abrangente, ela precisa ser protegida de duas maneiras. A gente fala muito de proteger para terceiros. Por exemplo, eu tenho uma patente, eu tenho uma marca, eu faço o registro no INPI, só que aí, beleza, uma outra empresa não pode copiar. E o meu engenheiro que projetou comigo? Eu sou dono da empresa, tenho um engenheiro que eu contratei, e ali aquele cara fez a parte técnica e eu registrei na minha empresa. Qual o limite que ele pode usar também a propriedade intelectual? Outro ponto, se eu sou uma empresa de tecnologia, contrato outra empresa de tecnologia para trabalhar comigo, para trazer mais desenvolvedores, para fazer um programa mais complexo que só minha equipe não daria conta. E ali eu junto 3, 4 empresas. De quem é a propriedade intelectual? Que se você fazer um contrato muito genérico, também vai caber a possibilidade de ter algum questionamento, evidentemente que, pela obviedade, vai ser da empresa que é a líder, digamos assim, mas existem exceções que, se não forem cumpridas, que se no caso acontecerem, as exceções acontecerem, e algumas regras específicas não forem cumpridas, abre margem para qualquer um utilizar. E aí todo aquele investimento que você teve em pessoal, em desenvolvimento de tecnologia, encerra-se, bem aí. Ou, por exemplo, você contrata uma empresa de design gráfico para fazer a sua marca. É óbvio que quem contratou vai ter interesse em registrar a marca e vai ter o interesse em fazer o registro e o uso da marca. Mas e se acontecer algo diferente? Como já vi acontecer. Quando a gente vê muita coisa aí no dia a dia, a gente fica vendo muita coisa. Se a pessoa que fez o design, né, que fez ali aquela arte, decidir, por algum motivo, viu que a pessoa não registrou, registra antes e é isso.
não tem o contrato, foi feito um contrato muito superficial, um contrato de prestação de serviço que não falava nem um pouco sobre o que era ali como é que era as relações entre eles, né? Como transferir essa propriedade intelectual daquilo que ser produzido no contexto daquele contrato, ficou. E aí virou-se um problema gigantesco, porque foi feito investimento, foi feito uso no mercado daquela propriedade intelectual, só que no papel, né, no registro, ficou para outra pessoa. Então, vira um problema gigantesco, se não for muito bem organizado, vira-se uma situação catastrófica. Então, é um cuidado que precisa ser tomado com muita frequência. Então, foge um pouco aquilo que a gente vê muito, né? Que a própria JUS faz, ó, a gente marca importante para isso, para isso, para aquilo. Só que a gente consegue ver aqui que foge um pouco do óbvio. Existem outras possibilidades que a gente não consegue ver só parando para imaginar um pouco. Você já traz um conhecimento assim de o que aconteceu, o que vem acontecendo, e o que pode vir a acontecer. Existe uma possibilidade ali jurídica, uma possibilidade que encontra algum tipo de apoio em alguma decisão anterior, uma decisão judicial, que seja, a gente nota que são inúmeros os riscos que podem acontecer, inúmeros problemas que podem estar ali acometendo alguma empresa que não tomar todos os cuidados. Beleza? Show, vamos lá, vamos avançando. Já falei um pouquinho sobre o que é o contrato de prestação de serviços e, assim, é o contrato que imagino que boa parte do pessoal que está envolvido. Empresas júniores, todo o país fazem dezenas deles, porque, de fato, a maior parte, tirando algumas empresas que fazem, de fato, construção de máquinas, construção, de fato, eles são engenheiros e constroem coisas na prática, a maior parte faz a prestação de serviço para alguma pessoa, seja uma empresa, seja uma pessoa física. Então, é uma situação muito comum. E o principal ponto é, você fazer um contrato copia e cola, um contrato genérico. Esse é o pior de todos. Por quê? Porque um contrato de prestação de serviços jurídicos é uma coisa, que segue uma lei específica, que é no caso, serviço jurídico, né? Vai seguir o Código de Ética, o próprio Estatuto da OAB. É uma coisa. Um contrato que vai seguir uma prestação de serviços contábeis vai seguir outras regras completamente diferentes. Completamente. Vai seguir outra legislação, literalmente outra legislação completamente distinta. E aí são infinidade que vocês não vão conhecer, então eu vou nem começar a falar delas, mas os regulamentos que envolvem o computador são completamente distintos. Tem questão de lavagem de dinheiro, de prevenção ao terrorismo, são coisas completamente distintas. Então o contrato não vai servir para os dois. Já um contrato que vise ajudar na administração, por exemplo, prestar consultoria para analisar os indicadores econômicos ou indicadores administrativos em geral de uma empresa pequena num bairro. São completamente diferentes. Então, você perceber que existem contratos diferentes, contratos completamente diferentes, para serviços completamente diferentes, que seguem uma estrutura econômica diferente, não tem como se fazer um contrato que não seja personalizado. Você tem, mas vai ser aquele jeito, né? Aquele cara da motinha que vai andar sem capacete, ou vai colocar um capacete mais baratinho possível. Você vai fazer uma lambança completa. Ele não vai ser útil. Você pode se iludir achando que botou um capacete, comprou mais baratinho, né? Comprou um capacete de isopor, colocou na cabeça. Não, tô de boa, segui a legislação. Ó, o contrato tá feito, ó. Qualquer coisa tá aqui o contrato. É de isopor. Se você bater a cabeça no chão, vai mais cabeça do que capacete. Então, assim, você se ilude, é uma completa ilusão de que você fez alguma coisa. Na prática, foi inútil. Você gastou tempo, talvez dinheiro, fazendo uma coisa completamente inútil. Outro ponto, desalinhar expectativas. Um contrato que eu tive muito dor de cabeça no passado foi um contrato sobre a situação de prestação de serviços para marketing. Foi uma terceirização que aconteceu, não posso falar evidentemente onde. Recebi o caso prezando pelo sigilo, então não posso falar mais detalhes, mas seria interessante falar detalhes, seria legal. Mas basicamente era um contrato de marketing. Para fazer a cobertura de evento, fazer algumas artes para o que seria um evento futuro, né? Fazer a divulgação no Instagram, aquela coisa toda. Não tinha prazo estabelecido, tinha um controle de créditos muito mal feito, mas tinha um controle de crédito.
E não tinha prazo para terminar o contrato, não tinha prazo para começar o contrato, não tinha tinham os créditos estabelecidos. Não tinha como seria o contato das empresas, não tinha quem seriam os responsáveis, enfim, ficou muito genérico, foi literalmente um contrato de internet. Deu para ver que o pessoal pegou ali o modelo, mudou o que seria o nome do contrato, e foi isso. As partes que fizeram um acordo deixaram as empresas respectivas, a empresa mudou de diretoria e a outra também, e ninguém mais que fez o contrato estava na empresa. Ou seja, gestão de contratos, zero. Nenhuma fez nenhuma gestão de contratos. E como foi feito tudo por WhatsApp entre as pessoas, entre os então que estavam no momento, né, que eram diretores no momento, saíram, não deixaram nenhum registro, não teve questão de e-mail, não teve nenhuma evolução do contrato, perdeu-se os controles de créditos, perdeu-se todos os prazos, não tinha cláusula de resolução, né, de fechar o contrato, de extinguir o contrato, seja por cumprimento de obrigação, não cumprimento de obrigação, não tinha nada. Perdeu-se o dinheiro. Nem a empresa recebeu todo o dinheiro e nem a outra conseguiu o que queria na execução do serviço. Ou seja, as duas saíram no prejuízo por um contrato muito ruim. As duas se esforçaram, pegaram um contrato, estudaram, tentaram desenvolver, mas não conseguiram fazer algo que foi suficiente para evitar o conflito e muito menos para que resolvesse o conflito. Então, foi uma proteção, de novo, capacete de isopor. Foi inútil, completamente inútil. Foi uma perca de tempo e de dinheiro para as duas partes. E aí vem o principal ponto, que é uma coisa que, na época de federação, eu notava muito. Como a gente tem que auditar cada um dos contratos das empresas, né? A gente olha lá que é um acompanhamento muito ruim. Como é que é feita a evolução do contrato? Se é um contrato de 1 ano, 2, contínuo, como é que é feito as etapas de execução? Se ali, ó, depois de uns 6 meses a gente vai parar aqui, vamos analisar o que foi feito, o que não foi feito, de como é que a gente vai avançar agora, no futuro, como é que vai ser a próxima etapa, se o pagamento é condicionado à passagem do tempo ou à execução de um serviço. Ah, terminando 30% do que seria o serviço completo. Vai receber 30%? Ou é em 6 meses recebe 50% do pagamento, em 1 ano encerra? São definições óbvias, acho que todo mundo tem essa noção do que precisa ser feito, mas pouca gente coloca em contrato e coloca esse controle muito rígido. No fim, acaba se perdendo e tem seu prejuízo estabelecido ali muito facilmente. E outros pontos importantes, impostos. Por exemplo, você vai fazer uma questão financeira, não mexer no banco. Ele vai deixar muito claro lá que você paga o IOF. Não é tipo o ICMS aqui você faz para o mercado, compra uma coisa, o ICMS está embutido, o próprio mercado vai lá, empacota e manda para o governo. Você nem sabe quanto foi que pagou. Não, o IOF é por fora, né? Você paga ali, você olha ali direitinho, pô, tô pagando X. Legal, o banco tira ali de mim X. Mas, você tem a noção muito clara do que está pagando. Se todo, como evidentemente, você vai ter uma relação econômica numa empresa, muitos poucos contratos falam de impostos. Muitos poucos. Mas é a minoria, é a exceção da exceção se encontrar. E, assim, a responsável por pagar o imposto é a empresa que está sendo contratada, né? Geralmente, pode ter exceções, mas geralmente é quem está recebendo o contrato. Mas e se for o costume do mercado, daquele serviço, jogar a responsabilidade para outra empresa? Você jogou a obrigação para alguém, mas o governo vai cobrar de você. O governo cobra de você e a outra pessoa quer pagar. E aí, você como é que fica no meio? E se a outra não pagar, como é que a gente faz? São várias situações que precisam ser muito bem alinhadas e que, de fato, imposto é uma obrigação que é a pior coisa de dever, porque você vai travar tudo. Se tem uma situação que você não paga o imposto, você vai gerar alguma situação em questão de cartório, você vai gerar problemas com relação à própria emissão de documentos, se renovar documentos, você vai não conseguir fazer nada. Se o seu CPF está numa empresa júnior ou numa empresa que está lá constando como devedora, seu CPF também vai dar problema. Sei lá, dependendo da coisa, concurso não se trava todos os casos, mas tem concurso aí que vai dizer, pô, você está devendo aqui o imposto, você tá com irregularidade aqui, você vai ter alguma trava. Contrato com poder público. Isso é evidente. Você vai dever ali o poder público, você deve na prefeitura do interior do Piauí. Você vai contratar com o governo federal, vai pedir a certidão, cadê? Você está devendo.
Pode voltar, você não vai levar um centavo. Então, são situações que você perde contratos muito grandes. Já vi, então, que contratos seriam mudança de vida para uma empresa. O cara vendeu para a prefeitura do interior, ficou devendo, e outro contrato que seria, tipo assim, para o governo do estado, para ele vender um monte de remédio, perdeu. Questão besta, assim, por não prestar atenção nos prazos de pagar imposto. Então, são situações que dispensável a pessoa ter esse problema, dispensável mesmo, e acaba tendo por falta de atenção, falta de controle. E aí vem o principal ponto. Tributário tem a questão de obrigação principal e acessória. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é basicamente a obrigação principal é questão do dinheiro mesmo, pagar o boletozinho lá. E o outro é acessória, tipo assim, preencher documento, nota fiscal, tudo mais. Se você não souber fazer a nota fiscal direito, pode dar tanto problema quanto não pagar o imposto. Então, assim, situação péssima em que não precisava disso. Ele não precisa disso. Você consegue evitar. Outro ponto ali relevante: relação de consumo e civis. E aí eu coloco justamente empresas que prestam serviços juntas. Exemplo: uma startup que é contratada para terceirizar um serviço de outra empresa. É uma relação de consumo ou uma relação civil? Depende. Depende muito. Uma relação, questão de consumo, você tem obrigações completamente diferentes. Uma pessoa que presta um serviço, né, um fornecedor, que para a legislação consumerista vai ser definido tanto com a pessoa que vende um produto quanto quem presta um serviço, você vai ter obrigações que protegem ali aquele seu consumidor de uma maneira que pode vir a lhe prejudicar bastante. Por exemplo, algumas questões você vai ter presumida o que o consumidor falar para no eventual conflito, né? O que eventualmente, alguns pontos, o consumidor falar ali para em juízo, aquilo é verdade. Se você não tiver meio de comprovar ali o que está falando, como foi a relação, por falta de documentação, falta de um ajuste muito certo, um contrato bem feito, você vai acabar tendo um prejuízo em uma relação que talvez seja até certo. Você não tem feito nenhuma irregularidade, fez tudo perfeitamente, mas por relação em que você não teve o cuidado, você acaba caindo numa situação que era feita para proteger o consumidor. Então, a legislação que é muito boa para proteger o consumidor, em uma situação mal gerida, pode acabar tendo uma vantagem devida até para o consumidor. Então, são situações que são muito comuns, isso acontece de maneira desproporcional até. Você vê muito empresário reclamando, porque a legislação do consumo só serve para proteger o consumidor. O consumidor faz qualquer coisa, ele tem o direito dele, não sei o que, isso é prejudicial para os negócios. Eu discordo, eu acho realmente que a legislação de consumo é muito sã, ela é muito realmente equilibrada, se você for parar para analisar e entender, ela realmente é pura boa-fé, você tem ali uma questão muito de obviedade, você vai, pessoa prestando um serviço ruim, ela merece dinheiro de volta. Lógico, isso não é uma coisa que ninguém vai discutir. Só que o empresário que faz muita coisa desajustada, sem cuidado, sem um compromisso exato, você vai ter ali uma situação em que você vai acabar sendo prejudicado por uma falta de cuidado seu. Realmente foi o empresário tomou uma atitude equivocada com relação às obrigações dele e que ali vai gerar uma obrigação que não precisava ele estar passando, entende? Ele poderia ter evitado bastante. Beleza? E aí, enfim, já para partir para o encerramento, eu acho que eu já falei bastante para vocês, já fiz algumas ilustrações bem interessantes, então acredito que pelo menos consigo colocar na cabeça de vocês como é que funciona, como é que é a linha de pensamento, em que ponto a gente vai ter que chegar, mas é basicamente, tipo, parece caro ter, mas, tipo assim, é muito pior você não fazer. Você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, talvez. A Juspel cobra barato, né? Mas, enfim. Você vai gastar tempo, você vai ter que se dedicar, você tem que parar um pouco para analisar as coisas que está fazendo. Mas é muito pior você não fazer. Como eu coloquei aí, tem empresa que investe milhões, tem advogados que são pagos a peso de ouro. Você pega o advogado aqui, bota lá o preço dele na balança e vê lá se paga em ouro pro cara. Por quê? Porque é muito pior você não ter. É muito pior você não cumprir a legislação. É muito pior ter que pagar uma questão tributária. Por exemplo, você faz um contrato, um contrato que vai servir para
do seu leque de opções, né? Você vai ter um contrato que sirva para qualquer situação de o contrato específico para algum um serviço que você presta, tem um contrato para aquele serviço que você está ali oferecendo. Maravilha. Vai servir para todos os contratos naquele sentido. Já foi um investimento que você fez naquele momento que vai servir na perpetuidade. Não vai ficar ali por um bastante tempo. Aquilo ali vai evitar, talvez, milhares de reais em multa e milhares de reais em retrabalho, milhares de reais em situações com o consumidor, milhares de reais. Então, tem um investimento inicial, mas que ao longo do tempo vai se pagando. Por evitar problemas, evitar mais gasto de tempo, evitar mais gasto de dinheiro, mais energia com ir no tribunal, em juizado especial, que seja, para resolver aquela situação que simplesmente você evitou. E aí é o primeiro ponto. Quando você entra numa empresa que é tudo bagunçado, feito de qualquer jeito, que você vê ali que o pessoal tá meio que no improviso ainda, você perde até a confiança. Você vai fazer uma questão de, pô, quero contratar uma empresa júnior para fazer a análise da minha empresa. Maravilha. Só que quando eu vou na empresa júnior dos caras, os caras estão tipo, tudo jogados. Você vê o pessoal fazendo de qualquer jeito. Você vê um contrato ruim, você vê claramente ali, porra, vê um contrato mais complexo. Esse aqui é claramente pegou, copiou e colou. Você vê ali que o pessoal está desorganizado, despreparado. Então, às vezes, um contrato é provavelmente a segurança que o cara vai ter do seu cliente, né? E olhar, pô, esse pessoal aqui parou para analisar meu caso. O pessoal aqui organizou o que o negócio que eles fizeram aqui é realmente organizado. Então, aquele é um primeiro passo para gerar aquela confiança no cliente e ter aquela segurança. Nossa relação aqui está parada num contrato estabelecido. Nossa relação aqui está feita num molde jurídico que é isso mesmo. Não adianta colocar num processo que não vai dar em nada, não adianta querer aventurar, não adianta querer não cumprir a obrigação, que vai gerar ali um transtorno. Então, gera uma relação mais clara, mais precisa e menos confusa ao longo do tempo. Maravilha. Então, primeiro, assim, ponto básico. Segurança jurídica é base para a sustentabilidade. Não adianta você querer construir algo que é a base, a fundação, né? O contrato jurídico é a primeira etapa, a primeira coisa mais básica antes de jogar para o mercado, antes de você jogar ali para o que vai ser seu cliente e por aí vai. Então, a base é o mínimo, é o começo das coisas. Depois você vai desenvolver aquela questão. E se a base está errada, né, se a fundação do prédio está mal feita, você já não vai conseguir ali construir um prédio bonito, legal, seguro, mais para frente. Você vai ter algum problema. É o primeiro ponto. Às vezes o pessoal, isso aqui é chave para vocês entenderem. Parece burocracia, parece que está gastando tempo para fazer papelada. De fato, você vai olhar na superfície, né, tem um olhar míope, você vai ver, pô, um monte de papel, um monte de questão de sistema de não sei o que, de prefeitura, de governo, que você parece um monte de papelada. Mas você vai olhar o que de fato é, o que aquela substancialmente aquilo ali é a segurança que você vai ter nenhum problema no futuro e que você vai ter ali a garantias. Não que vai ser, é aquela questão da moto, né, de novo. Não é que você não vai ter nenhum problema, mas é o começo das garantias que vai ter pelo menos boa parte das situações prevenidas. Então, basicão tá feito. Você vai ter uma segurança de que o que poderia ter sido evitado foi evitado. E aí é outro ponto. Evita custos ocultos, vai atrair investidor, como eu tinha falado lá, a questão de startup, precificação e tudo mais, e previsibilidade. Lá daqueles pontos que a gente falei que ia tratar com vocês, de prever como é que as coisas vão avançando e como é que vão se desenvolvendo. Maravilha? Bom, galera, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero ter agregado em alguma coisa. Tentei não ser técnico, mas tentei trazer alguns exemplos, vocês consigam compreender o que é mais ou menos cada coisa e de como é que ali vai fazer sentido dentro de um contexto empresarial. Enfim, tentei ser trazer um pouco mais geral a visão de como é que funciona, trazer um pé no direito, um pé no negócio. Espero ter sido útil para vocês.